Caros amigos, mais uma vez, bem-vindos ao Conservatório Imperial. Nesta live de hoje, nós vamos fazer para vocês algo muito especial. Nós vamos tratar aqui sobre cortes na regência. Eu venho recebendo muitas perguntas a esse respeito e gostaria de tratar com vocês isso e explicar isso, tá bem? Rapidamente, antes, gostaria de estruturar para vocês e explicar como será a nossa live. Nesta primeira parte da live, eu vou tratar deste tema, desta aula, deste conteúdo que eu preparei para vocês. E na segunda metade, no final, eu vou olhar as perguntas que vocês estão enviando, tá bom? E aí eu vou responder as perguntas que forem possível, tá bem? Então podem deixar perguntas no chat que nós vamos trabalhar para responder vocês, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos ao nosso conteúdo. Nós já falamos para vocês aqui nos vídeos, né? Caso quem esteja acompanhando seja a primeira vez, muito obrigado por nos acompanhar. E eu já daria dica para ver todos os outros nossos vídeos. Nós temos muitos, inúmeros vídeos aqui, onde eu vou tratar diversas questões. Hoje eu vou me focar em um desses temas, que é o corte. Somente este tema avulso na regência não é possível ter uma condução, não é possível você reger de maneira plena, tá bom? Não é possível. Então, o que eu vou dar essa dica? Acompanhe os outros temas também. Bom, vamos lá. Quando você vai conduzir, diversas questões devem ser observadas. Algumas delas, por exemplo, é que você pode evitar erros dos seus músicos. Desde uma orquestra que está iniciando agora, até uma orquestra mais avançada, até uma orquestra profissional. Mas você fala assim, por exemplo, eu rejo na minha igreja, os músicos não são profissionais, a gente faz um trabalho para nós tocarmos ali. Então, o que eu vou ensinar aqui hoje vai ajudar você a evitar problemas, tá bom? Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando lá na nossa orquestra, regendo, né? E vamos imaginar aqui que eu vou fundir hoje diversas dúvidas sobre corte. E você está regendo a sua peça num compasso quaternário, é um 4x4. Então você pega lá e vai reger. O que acontece? Chega no final, você precisa fazer um corte, certo? Como é esse corte? Onde eu devo fazer? Bom, vamos por partes. Os gestos na regência são muito intuitivos. É como se fosse um gesto de conversação. Se eu faço assim, todo mundo entende. Se eu faço assim, todo mundo entende. Se eu faço espera, todo mundo entende. Certo? Então, no corte não é a mesma coisa. Quando nós estivermos regendo, você vai literalmente cortar. O corte pode ser feito de diversas maneiras. Vou mostrar para vocês algumas e depois nós vamos aplicá-los em vários tempos. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto tempo e por aí vai. Vamos chegar lá. Então, você pode ver deste lado, se você estiver regendo com batuta, tá? Só lembrando que às vezes a câmera espelha e vocês vão ver do outro lado, mas para vocês entenderem bem, nós temos aqui primeiro tempo, segundo para dentro, terceiro para fora e quarto para cima. Então é 1, 2, 3, 4, tá bom? E como eu vou fazer o corte? Vamos lá. Então vejam este corte que eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4. Cortei na cabeça do que seria o primeiro tempo. Vocês viram que eu literalmente fechei? Isso é o corte, tá bom? Então, eu vou aplicar ele novamente. 1, 2, 3, 4. E vocês viram também que eu cortei com esta batuta, com esta mão da batuta, que eu fiz aqui? Ou seja, o corte é extremamente intuitivo. O que você precisa fazer? Treinar. Para quando você chegar na frente do seu grupo, você estar tranquilo, poder fazer com certeza. Por quê? Se você faz na dúvida,
você transmite dúvida para o músico. Essa regra vale ouro que eu estou ensinando aqui para vocês. Então, você pode fazer com uma das mãos ou com as duas. Vou fazer das duas maneiras para você ver. 1, 2, 3, 4. Cortei. Tá bom? Aí que está. Tem várias coisas aqui que eu vou explicar para vocês. Vamos por partes, que nós temos tempo para tratar com profundidade. O corte, você vai ter que avaliar diversas questões e explicar para o seu músico. Eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Se você vai fazer um corte mais seco, tá. Se você vai fazer um corte e deixar o som fluir, são coisas diferentes. Ou se você vai fazer um corte mais suave. Por quê? Você vai mostrar isso na hora da regência. Por exemplo, né? Se eu fizer isso daqui, o que vocês entendem? Fiz o levar 1, 2, 3, 4. Viram como eu fui enfático, como eu fechei assim? A orquestra ou o grupo que você estiver regendo vai cortar de maneira bem súbita, né? E se você cortar assim, de maneira mais suave, tá bom? Vou aprofundar isso melhor. Então vocês já entenderam que existem diversos tipos de corte. E no decorrer da live, no final, eu vou falar alguns mecanismos para que você possa desenvolver o seu estilo de corte. Então vamos lá. Nós acabamos de tratar o que seria o corte no primeiro tempo, certo? Então vamos lá, vou repetir para vocês. 1, 2, 3, 4, 1. Cortei, que seria a cabeça do outro tempo, final do quarto tempo. E se nós fôssemos fazer o corte nos outros tempos? Vou mostrar para vocês algumas formas, tá? Nós vamos falar do compasso quaternário, ternário e binário. Por quê? A peça pode cortar em qualquer lugar. E aí eu já aproveito para responder uma pergunta que eu sempre recebo ela. A partitura está vindo e tem uma pausa. Eu devo cortar? Quando eu devo cortar? Eu devo fazer o corte sempre? Vamos lá, vamos responder isso, aí a gente já trata nos tempos. Não, você não deve fazer o corte sempre, tá? Não precisa todas as vezes que um determinado grupo parar, você fazer o corte. Mas é aí que está. Você deve fazer sempre que necessário. Sempre que houver necessidade, você precisa fazer. Não é sempre que vai haver necessidade. O que é haver necessidade? Você, como regente, como maestro do grupo, vai experimentar e ver se seu grupo necessita. Por exemplo, na fórmula da regência, nós sempre ensinamos nossos alunos essas questões. Avaliar o grupo, né? E você vai fazer igual como se você fosse um médico receitando remédio. Eu vou olhar, precisa disso, 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 então você vai avaliar se precisa de corte. Eu vou avaliar se preciso de corte, mas eu quero fazer. Tudo bem. Uma partitura simples, que não tem tanta coisa acontecendo, tantos elementos fluindo junto, talvez você consiga fazer sempre corte que um determinado grupo parar. Mas quando você está regendo peças muito elaboradas, que tem muitos elementos ocorrendo simultaneamente, você nem sempre vai conseguir fazer todos os cortes. E às vezes também não é necessário, tá bom? Então, o corte, como a entrada, ele deve ser feito quando necessário, né? Uma destas necessidades é evitar erros. Você vê que ali o grupo vai ter um probleminha e você corta, chama a atenção deles, tá? Vamos falar sobre isso. Então, vamos imaginar que nós temos uma peça correndo, né? E aí eu vou fazer o corte no primeiro tempo, que é aqui, tá? Existem várias maneiras de se fazer ele. Vou mostrar para vocês algumas. Primeiro, apenas com uma mão, com a mão da batuta, tá? E aí você vai ter que analisar se esse corte é um corte que finaliza vamos dizer assim, no finale da peça, onde todos cortam, ou se é só de um grupo. Vocês viram como tem muitos elementos ali que a gente precisa analisar? Então vamos dizer que seja um finale, tá?
Depois eu falo nas outras variações para vocês. Vão deixando as dúvidas que no final da nossa live vou tratar algumas com vocês. Então vamos lá. Nós estamos regendo, né, percebendo que eu fiz uma entrada discreta, e aí eu vou fazer o corte aqui. Perceberam que eu fiz corte aqui mesmo? Tá? Aí que vem uma das questões mais princípios da regência. Um gesto, por si só, pode não querer dizer muita coisa, mas ele, dentro do contexto, é outra. Ou seja, quando você estiver dentro do contexto, o momento certo, os músicos vão entender pela intuição. Então, vocês entenderam onde eu quero chegar. Ou seja, o músico vai perceber. Só que, às vezes, eles não estão acostumados com esse tipo de regência. Então, você vai explicar, mostrar, treinar só aquele trecho e talvez colocar gestos complementares. Nós vamos fazer aqui, respondendo ao amigo, uma live inteira só de gestos complementares, que são gestos que vão ser adicionados no seu estilo de regência. Para quê? Para que você consiga ajudar a orquestra. Ah, quantos desses eu vou pôr? Vamos tratar, vamos lá. Então, vamos fazer um corte no primeiro tempo. Pronto, fiz o corte. Outra coisa aqui, antes da gente entrar no terceiro tempo, que vocês vão ensinar, explicar para o seu grupo, é o seguinte. Isso é muito importante e poucos fazem, né, quando a gente está fora dos grupos profissionais. Nós cortamos, né? Enquanto eu fiz o corte aqui, às vezes você pode cortar aqui, depende muito do caso, cortou. Segurou, os instrumentos continuam com o arco na posição, os instrumentos continuam na posição. Isso é muito importante, então você corta. Tá. Quando você soltar, os músicos vão soltar o instrumento da posição, tá bom? Isso é muito importante. E aqui eu vou amarrar e até fazer um convite para vocês. Na nossa última live, o que eu tratei com vocês? Eu tratei entradas. Este é um assunto complementar, ele é análogo à entrada, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a entrada, é a mesma coisa, a gente prepara, arma o movimento, vê se está tudo bem e inicia. Só que quando a gente está armado aqui, né, para regência, os instrumentos já estão todos na posição e vão entrar conosco, tá bom? Então, no corte é a mesma coisa. Então, nós temos este comportamento na entrada e nós temos este comportamento no corte. Você vai lá, cortou. Tá todo mundo segurando e pronto, tá bom? E também respondendo ao amigo, é diferente o caso disso daqui, por exemplo. Ó. É que eu fiz um corte, pam, deixei o som. Aí os instrumentos vão tirar o arco da posição, tá bom? Então até aqui, compreendendo. Ok. Ainda dentro do compasso quaternário, nós vamos fazer o corte agora no terceiro tempo. Nós fizemos no primeiro, vamos falar no segundo, depois a gente fala o terceiro e o quarto. O que eu gostaria de explicar para vocês aqui? Põe bastante atenção, né? E depois, como vai ficar gravado, quem estiver assistindo, assista mais uma vez, mais uma, e assiste algumas vezes até internalizar o que eu vou explicar agora, que é relativamente complexo. Não é nada de outro mundo, mas é relativamente complexo. Nós confundimos muito os tempos, o seu início e o seu fim, tá? Agora vocês vão entender o que eu falei no início da live, por isso que esse conteúdo é importante acompanhá-lo bem. O que acontece? Nós temos o primeiro tempo, ele inicia aqui e vai até a cabeça do segundo tempo, ou seja, o movimento é circular. Como dizem alguns colegas muito bem dito, é elíptico, é circular. Então, o movimento do tempo é isso aqui, ó. Tanto é que tem maestros que regem muito bem, que regem assim.
e dão entradas. Por quê? É muito fácil de você compreender quando o tempo começa e termina. Às vezes as pessoas pensam que 2 tempos é isso aqui, ó. 1, 2. 1, 2. O 2 termina no início do 3, não no 1,5. Às vezes até no 1. Então, às vezes as pessoas pensam que 3 tempos é isso aqui, ó. 1, 2, 3. Acabou aqui. Vou ajudar. Ó, olha como o corte é importante. Vou ajudar com o corte. Vai ajudar a compreender melhor o que eu fiz agora. 1, 2, 3. Ou melhor ainda. 1, 2, 3. Fiz 3 tempos. Não fiz 3 tempos. Eu fiz 2,5. Tá? Ou seja, 1, 2, 3. Agora eu fiz 2. Tá? Ah, mas a gente corta um pouco antes porque o som vai prolongar. Tá, isso é outro assunto, tá bom? Então, os gestos são circulares, são elípticos. Tanto é que a regência, e o que eu já ensinei para vocês, dos lados dos gestos, seguem esse sistema. Por exemplo, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1. Percebe como que a gente amarra? 1, 2, 3, 4 e 1. Praticamente isso, tá bom? Por que eu estou explicando isso para vocês? Cuidado para a gente não fazer os cortes no momento errado. Porque eu já vi muita gente, 2 tempos. Não, fiz 1,5, tá? Então, uma pequena ressalva, e isso é básico, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos fazer o corte agora no segundo tempo, tá? Só que a gente vai imaginar que eu venho regendo de algum outro trecho anterior. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2. É isso. Eu não preciso desenvolver um corte específico para o lado do segundo tempo e terminar ele aqui. Eu posso fazer essa abrangência, tá bom? Então, não precisa ficar pensando assim, qual é o lado do corte? Neste caso, a essência é diferente da entrada, tá? Necessariamente você não precisa terminar o corte aqui. Pode, mas não é necessário. Então, repetindo 2. 1, 3, 4, 1, 2. Tá? Pode ser assim, não tem problema. Mas como eu recebi uma pergunta, nós vamos responder mais adiante. E na regência estática? Nós vamos falar mais adiante, porque a regência estática a gente segura aqui. Particularmente, eu acho até mais fácil. Quando a gente termina a peça, vamos imaginar aqui com uma semibreve, 2, 3, 4, eu faço a regência estática aqui, tá? Particularmente, eu acho mais fácil. Bom, vamos lá. Tratamos do segundo tempo e vimos que não há nada muito espetacular. Inclusive, vou mostrar outra maneira de se cortar no terceiro tempo, que eu já mostrei no primeiro e que pode ser feita no terceiro também. Então vamos lá, para a gente ter uma ideia. 1, 2. Claro, a gente tem que levar em conta o que eu falei lá, não é na cabeça do 2. 1, 2. Ou só aqui, sem essa mão. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Então existem várias maneiras de fazer o corte. Essa é uma, tá? Então não precisa necessariamente nós termos as duas mãos para fazer aquilo ali, tá bom? Respondendo também um amigo, que ele falou, eu estou com muita dificuldade nos tempos do corte, vamos falar do terceiro tempo no corte. Então nós temos lá 1, 2, 3. Simples assim. Ou 1. Fazendo este próximo compasso agora. 1, 2, 3. Simples assim. É mais curto. Fazemos mais curtos, tá bom? Neste caso, nós estamos literalmente desenhando os tempos. É claro, como eu já falei, cada maestro vai ter o seu estilo, né? Vamos falar de 2 maestros e dos cortes deles
rapidamente. Só que se eu fosse falar do estilo deles, nossa, seria algo muito profundo. Se a gente pegar, por exemplo, o Seijuzawa, que nós já fizemos um react aqui, a regência dele é muito mais ampla. Então, talvez, dependendo do que ele estiver regendo, ele faça algo mais expansivo, mais aberto. Já nós fizemos análise do Von Karajan, do Herbert Von Karajan, é um corte muito mais sutil, um corte muito... Você tem que estar muito mais atento. Por quê? A regência é muito mais sutil, tá bom? Então vamos lá. Corte no quarto tempo. Tem a mesma essência. Vou mostrar para vocês hoje em todos os tempos, literalmente pegando na mão. Isso aqui. Depois eu vou mostrar até no compasso ternário e no compasso binário. Vamos entender. 1, 2, 3, 4. Simples assim. Você vai cortar na cabeça do primeiro tempo, tá? E se fosse no primeiro tempo, também segue a mesma essência. Corta no próximo tempo. Gente, muito importante, tá? Este vídeo eu estou mostrando para vocês como faz e fazendo várias pequenas ressalvas. Minha dica é, né, por exemplo, eu até falo para os alunos do Fórmula da Regência, vão anotando, porque depois vocês vão compreendendo, estudando trecho por trecho. Escrever essas ressalvas que eu falo vai ajudar muito para quem ainda não está habituado, tá bom? Então isso é muito bom. A nossa intenção é fazer você ir do absoluto zero da regência até você já conseguir reger a sua peça, fazer análises sozinho, reger a sua primeira orquestra e a partir daí desenvolver o seu estilo de regência. Essa é a nossa missão, trazer vocês do absoluto zero até você reger bem sua primeira peça, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos seguir. O que acaba acontecendo? Nós temos aqui o terceiro tempo. Antes de entrar no ternário, a ressalva que eu falei. Nós agora, no começo, dessa base que eu estou passando para vocês, nós estamos... Não é literalmente porque a gente está desenhando os gestos, inclusive faça junto, mas nós estamos quase que, como se fala, batendo os tempos. Quase que fazendo... A regência vai muito mais além. A expressão, muitas das vezes nós vamos olhar um maestro e você não vai nem conseguir ver esse gesto de alguns sim, outros não, porque esses gestos estão diluídos e incorporados dentro da sua regência. Não há a necessidade de marcar o tempo para orquestras muito avançadas. Então esses maestros podem se dar ao luxo de colocar gestos de expressão. Como ele tem muito mais liberdade, porque se ele não cortar, a orquestra um grupo, o grupo sabe que tem que parar e vai parar. O grupo não depende 100% do maestro. Quando o grupo depende muito de você, você fica mais nervoso. Poxa, eu posso errar, eu tenho que lembrar toda hora ali que é corte, aquela entrada. Como eu falei lá atrás, no último vídeo, eu tenho que lembrar que é piano sempre. Se eu esquecer de falar que é piano, por mais que eu faça aqui, eles vão bater. São situações diferentes. Então, o maestro tem assim a oportunidade, quando ele rege esse tipo de orquestra, de colocar gestos mais expressivos. Tá bom? Então, vamos lá. Ternário. Nós sabemos que o ternário, né, existem várias escolas, mas nós estamos trabalhando aqui. O corte tem a mesma essência. Se for no primeiro, se for no segundo. Claro que eu estou fazendo um corte mais amplo. Às vezes ele pode ser pam, ou só pam, ou pam. Pronto. Ou isso aqui, ou quando a gente quer aquele corte bem mais suave. A orquestra cortou, deixa suave. Pronto, retomamos, tá? Eu regia um grupo que eles adoravam, não sei porque eles acostumaram a fazer isso aqui no final do arco. Então o que eu era obrigado a fazer? Eu desenvolvia um corte que fazia assim para eles e olhava a nota. E depois descansava. Então veja
qual a necessidade do seu grupo, o que seu grupo está precisando, tá bom? Aí a partir daí você vai colocando questões, vai desenvolvendo o seu estilo de regência. Então nós vimos que o corte no compasso ternário vai seguir a mesma essência do quaternário. No binário, mesma coisa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou 1, 2. Tá? Então você vai cortar no tempo. Ou seja, você não precisa desenvolver, como na entrada, um corte para o primeiro. A entrada para o primeiro tempo é uma. Para o segundo tempo é outra, para o terceiro é outra, para o quarto é outra, normalmente, tá? Porque quando a orquestra toca bem também não precisa. O corte já é mais fácil de compreender, então você não precisa se preocupar tanto, tá? Bom, o que eu vou explicar aqui para vocês? Quem estiver nos acompanhando podem colocar as dúvidas, perguntas, sugestões, temas que já eu vou dar uma olhadinha. Quais questões estão intrínsecas ligadas ao corte? Vamos lá. Lembram que nós falamos que a questão da pulsação estava ligada às entradas, certo? Porque se eu fizer uma entrada assim, o tempo vai ser esse. Se eu fizer uma entrada assim, o tempo vai ser esse. Já no corte, eu não tenho essa questão da pulsação. Porém, o que eu tenho que estar atento é que pode ocorrer, na maioria das vezes ocorre, que depois do corte você precise fazer uma entrada. Então, por mais que você esteja fazendo o corte, você vai precisar estar atento aqui na pulsação interna, tá? Bateu o pé, então não é preciso. Então você fiz o corte, mas não acabou a peça. Tenho que dar outra entrada para continuar. Então, você não precisa dar a pulsação no corte, mas você tem que ficar atento se tiver uma outra entrada. Ou seja, a questão da pulsação, você tem que ter essa preocupação com o que pode ser usado depois, tá? Segunda questão que a gente fala muito no corte, né, é a intensidade. Na entrada é a intensidade e no corte isso também vai ocorrer. Como assim? Vamos lá. Nós estamos regendo. É análogo àquilo que eu falei no começo. Se eu faço um corte acima, por exemplo, a orquestra vai cortar assim. Ou seja, mostre a intensidade no corte. Olha, já prepara eles antes e corta, tá? E a terceira questão é a expressão e a interpretação. Normalmente a maneira como você entra no corte, vem aqui, desmonto. Porque se eu fizer isso aqui, a orquestra vai brincar. E você pode fazer analogias com a sua orquestra, eu sempre faço com os alunos do Fórmula da Regência, que é, imagina que você está dirigindo um automóvel, o seu destino é aqui, né? Então você vem e breca em cima. O que aconteceu? Você vai ter esse impacto. A orquestra é a mesma coisa. Você quer isso? A peça pede isso? Então pode fazer. Você não quer isso, a peça é sacra, ou pode acontecer em peças sacras tradicionais, né? Mas às vezes você tem um piano ali, então você tem que mostrar aqui. Tá? O que eu vejo muito? Quem está começando a reger, fazer gestos contra-intuitivos. O que seria gestos contra-intuitivos? O gesto pede uma coisa, a música pede outra. Às vezes a gente aqui pede uma coisa, né, falando pede uma coisa, mas aqui a gente pede outra. Então isso é muito importante você observar quando você vai reger. Tá? No corte também. Como trabalhar corte? Eu sei que é muita informação, tá? E depois vocês vão reassistindo. Vou passar algumas maneiras para vocês de como trabalhar cortes. Lembra que eu ensinei para vocês lá no vídeo passado? Eu não estou conseguindo, a entrada está ruim. Treina a entrada. Isso é um erro muito grande dos músicos, né? Porque eu lembro que eu passava, isso acontece também na regência. Então, isso que eu vou falar aqui vale ouro. Depois eu vou montar para vocês um vídeo de só como estudar. O
trecho problemático de um determinado estudo para violino, viola, violoncelo, contrabaixo, trombone, vamos dizer assim, o pentagrama 2. Tá? Ali tinham todos os problemas. Então, quando a gente passava aquele estudo, aquela lição, aquele concerto para o aluno, era esperando ver aquele trecho, não todo o resto. Porque, talvez todo o resto, mas às vezes, naquele caso específico, queria ver aquele pentagrama. Aí o músico vinha, tocando tudo bem, eu estudei, mas esse pentagrama aqui não saiu. Por quê? Não estudou. Como que começa a estudar? Pega do começo e vai até o fim. Vamos repetir do começo ao 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 fim. Não adianta nada, tá bom? Não adianta nada. Por quê? Nós precisamos ter uma sabedoria na hora de estudar e pegar os trechos que estão dando problema. Pode ver que eu estou repetindo, estou sendo enfático. Ou seja, vejam o que eu falei na aula anterior, na live anterior. Entradas, tá? Entradas. Pessoal, só a primeira nota. De novo, não foi junto. Ou seja, vamos trabalhar só a primeira nota, até a hora que todo mundo entender a sua resposta, até a hora que houver uma correspondência bionívoca entre músico, entre maestro e músico. Ou seja, você isolou o trecho do problema e trabalha até resolver. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é o estudo dos cortes. Não estão cortando comigo, sempre sobra som. Você vai usar a mesma filosofia de estudo. Ela serve para tudo. Pessoal, vamos lá, por gentileza, na última nota apenas, por favor. Aí você vai dar entrada para a última nota, vai fazer assim, não foi, não. Dá entrada. Teve gente que já soltou o instrumento, eu não soltei, agora eu soltei. E você vai trabalhar esses pequenos problemas. Ou seja, o que eu aconselho? Pega o seu ensaio, antes do ensaio, melhor dizendo, monta uma planilha, um cronograma e organiza o seu ensaio. Hoje eu vou trabalhar entradas, eu vou focar nas entradas. Hoje eu vou focar nos cortes, hoje eu vou focar nisso, hoje eu vou focar naquilo, tá bom? Perfeito. Última coisa antes de eu responder as perguntas de vocês. Vamos lá. Muitas das vezes nós temos gestos conjuntos, ou seja, você vai precisar trabalhar isso. Às vezes nós temos uma peça simples, né? Que a harmonia rítmica, que a harmonia melódica, que as notas elas são muito escaladas. Todos os naipes fazem as mesmas figuras e torna um pouco mais fácil de você reger. Por vezes não. Aqui se segura uma nota e aqui trabalha outra, que é mais comum. O que acontece? Por vezes você vai ter um corte para um grupo aqui e ao mesmo tempo vai ter que dar uma entrada ali. Ou seja, comece a desenvolver independência dos gestos. Tá? Por quê? Eu vou dar uma entrada aqui, um corte aqui e uma entrada para um outro grupo ali. Então, isso é muito comum e precisa se ter essa independência. Se vocês querem este tema que eu falei agora, que é a independência dos gestos, avisem que eu vou fazer um vídeo só a esse respeito, tá bom? Espero que eu tenha conseguido expressar um pouco sobre os cortes. Última dica, rapidamente, sobre os cortes é a seguinte. Tem muito mais coisa, tá? É a última dica do vídeo de hoje, da live de hoje. Assista diversos maestros. Pega e fala assim, hoje eu vou focar em entender o corte dele. Pega uma peça, qualquer, escolhe. Eu vou ouvir a sinfonia tal, escolheu a peça, de tal compositor. Vai assistindo e anotando quantas vezes ele faz um corte. Ele foi corte ou não? Não lembro. Volta, faz corte, faz a nota e reassiste, vendo todos os cortes. E aí você vai observar os estilos de corte daquele maestro. E você vai observar quando ele usa
e quando ele não usa. Então você já vai ter um acervo aqui na sua mente. Por quê? Ah, olha o tipo de corte, olha ali, ali ele fez assim. Nossa, ali ele aproveitou um corte. Num único gesto ele fez um corte e uma entrada. Imagina que nesse gesto que eu vou fazer, um naipe para e o outro inicia. Fez um corte e uma entrada junto aqui. Ou continuou regendo, fez um corte, ou fez uma entrada, mas continuou para outro grupo. E você vai observando isso. E aí você vai fazer um segundo trabalho, que é contrapor, né, com outro maestro em outro estilo. Você vai assistir outro, olha a diferença, olha aqui. E aí você vai fazendo isso tantas vezes que você vai ter um acervo de cortes na sua cabeça. Com este acervo de cortes, você vai conseguir utilizar melhor. É igual ler. Quanto mais nós lemos, mais palavras nós vamos decorando e gravando. Então, na hora de se expressar, de se exprimir, nós temos aí uma vernacular muito grande, uma profundidade de palavras muito grande, e você se expressa com mais facilidade. A regência também é uma expressão. Então, você vai se expressar tanto nas entradas quanto nos cortes com mais precisão. Tá bom? Bom, espero que tenham entendido. Vou dar uma olhadinha nas dúvidas. Caros amigos, bom, nós não temos muitas dúvidas ali. Eu vou seguir com mais uma dúvida que já me enviaram anteriormente, tá? E a gente vai fazer o encerramento da nossa live. De antemão, um agradecimento a todos que já estão nos acompanhando até agora, tá bom? Bom, vamos lá. Recebi uma pergunta numa live anterior. Como que funciona se eu for fazer mais ou menos isso, tá? As entradas no compasso na regência estilo francesa, estilo italiana, de onde vem essa dúvida? Muitos métodos de solfejos antigos, eles traziam desenhos para a gente fazer no solfejo, né? E estes desenhos iam mudando muito. E alguns desses métodos mostravam, esse é o estilo de solfejo italiano, esse é o francês, esse é o tal. Porém, a essência na regência é outra. A ideia é outra quando nós estamos regendo e nós estamos solfejando. Logo, aqueles esquemas não valem. Tanto para entradas, e agora eu vou falar no tema que nós estamos trabalhando aqui, quanto para cortes. Tá? Então, aquela ideia, aquele sentimento, daquele estilo de regência francesa, alemã, solfejo, regência alemã não existe. Então você não precisa incorporar no seu estilo essas ideias, tá bom? No corte, não se preocupe com isso. O que você precisa se preocupar é que o corte seja eficaz, tá bom? Caros amigos, eu espero que tenham gostado, que tenha sido claro para vocês. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem colocar, que nós estamos à disposição, tá bom? Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.